à porta da sua casa de fé distribuía-se comida, atendia-se a miséria, socorria-se a dor, não se perguntava nada, não se exigia nada, dava. Esfaimada entrou na fila da sopa. Quando foi receber a côdea de misericórdia, a monja que a atendeu fascinou-se com a melancolia daquele rosto negro, amendoados olhos, que não se levantavam para contemplar ninguém. A religiosa tentou falar-lhe, Ananda silenciou. Ela sabia que era pária, não tinha o direito de perturbar a vida espiritual das demais pessoas. Retornou, voltou, repetiu a façanha, alimentava-se, mas não falava. Um dia, porém, ela desmaiou na fila, foi levada para uma das enfermarias, e quando despertou, os olhos ternos da religiosa pousavam sobre ela, como duas asas de anjos socorrendo a aflição. Ananda chorou. Não tinha família, não tinha pátria, não tinha a ninguém. Até os seus deuses abandonaram-na, exigiram do tribunal divino que ela renascesse pária. Ela deveria pagar na terra pelos crimes que houvera perpetrado em existências transatas, e não teria como reabilitar-se disso senão sorvendo até a última gota a taça da infinita amargura. A religiosa falou-lhe de Jesus, falou-lhe que não há crimes que não sejam perdoados, que aquele poeta Galileu havia dito que o amor cobre a multidão de pecados, como a lua tranquiliza a noite terrível ao salpicá-la de estrelas. Pela primeira vez, Ananda sorriu, deixou-se arrastar, e a religiosa pacientemente falou-lhe daquele homem que é o caminho da verdade e da vida. Ananda começou a viver mas um atavismo multimilenário de não olhar para ninguém fazia que estivesse sempre de vistas baixas, e ao receber alta da hanseníase, menos de 2 anos depois, ela não tendo para onde ir, perguntou à religiosa se poderia ir para Jesus. Eu sou uma filha do Calvário, e ele havia dito que aqueles que não tivessem rumo deveriam encaminhar-se para o Calvário a fim de crucificar-se e poder voar nas asas da libertação. Ananda havia travado o contato com Jesus, tornou-se religiosa. Nessa época, em Los Angeles, um jovem que era homossexual apareceu com uma enfermidade específica não diagnosticada. Ele apresentava na face o câncer de Kaposi, uma degenerescência específica. Ao ser examinado pelo seu médico, recebeu uma orientação clássica, mas uma semana depois o rapaz estava com o aparelho digestivo desorganizado, vitimado por uma cruel diarreia que não parava. Todo o trato digestivo parecia uma afta única, que lhe dilacerava as carnes de maneira cruel. Nesse transe, uma pneumonia dupla irrompeu, e ele teve uma morte inesperada. O médico, diante de um quadro tão singular, resolveu escrever a revista mais famosa do mundo na medicina, apresentando a tragédia desse rapaz e referindo-se à sua conduta sexual. Era o primeiro caso de que se tinha notícia. A problemática parecia como uma grande incógnita, porque feita a necrópsia, estudado o organismo interiormente, esse estava degenerado,
As fibras mais íntimas haviam sofrido um processo de imunodeficiência. Ele parecia ter apodrecido antes de morrer. Mas a ciência médica estava muito preocupada com as enfermidades cancerígenas. Era o ano de 1980. Em Nova York, menos de um mês depois, um outro jovem cabeleireiro de senhoras, também de conduta homossexual algo promíscua, morreu inesperadamente, dominado por uma debilidade orgânica que o fez um cadáver antes da degenerescência da morte. E de imediato em Miami, outro jovem de conduta promíscua na área do homossexualismo tiveram a morte semelhante. O médico de Los Angeles, sabendo da ocorrência, tentou entrar em contato com seus colegas. A anamnese era perfeitamente idêntica. Ele voltou a escrever à Revista Nacional de Medicina. A sociedade estava diante de uma epidemia que certamente ia irromper de um para outro momento, ameaçando a civilização. Mas as exigências éticas, os paradigmas da revista, a tradição não podiam permitir que suspeitas fossem veiculadas para impedir que o desespero tomasse conta da ciência. Foi então que de repente chegaram notícias de Paris, do Rio de Janeiro, de Londres, do Haiti, do Quênia, que as pessoas morriam em degenerescência orgânica espantosa. Tudo começava simplesmente emagrecendo, o câncer de Kaposi, a problemática respiratória, o processo do trato intestinal, normalmente sem ter resistências, e depois a falta de força, a contaminação, a morte. E foi neste momento que os médicos resolveram ligar os vários casos espalhados no mundo e detectaram a síndrome de imunodeficiência adquirida, a sigla em inglês AIDS, o SIDA. Havia agora uma enfermidade nova. Sabia-se apenas que ela era resultado de uma conduta sexual promíscua em determinada área de risco comportamental. Mas de imediato, depois de dado o alarme, era necessário descobrir quem teria sido o paciente zero. O laboratório Pasteur de Paris, os laboratórios de Nova York, os laboratórios de Los Angeles, da UCLA, tentaram penetrar neste mundo microscópico para encontrar o agente destruidor. E foi em Paris que se fez a identificação de um vírus que recebeu a sigla HIV. Ele penetrava no organismo, dirigia-se à medula, instalava-se na célula e começava a produzir uma reação química, destruindo a célula de dentro para fora. E quando tombava na corrente sanguínea, não tinha mais retrocesso. Ele devorava as resistências orgânicas, matava os leucócitos, os cérebros policiais do organismo. E a pessoa ficava inerme, susceptível de qualquer contacto, para vir a morrer de uma degenerescência desconhecida. Estabeleceu-se que a AIDS não mata, ela rouba a vida, abrindo campo para que uma pequena infecção realize o fenômeno mortis. Foi então que os médicos se reuniram e, depois de examinarem aqueles que morriam, receberam notícia de um colega nova-iorquino que estivera no seu consultório, um jovem de uma companhia de aviação canadense, portador de uma beleza desafiadora. Ele trazia um sinal, um nódulo na face. Seu médico diagnosticou o câncer de Kaposi. Perguntou-lhe como era a conduta sexual.
ele declarou-se homossexual passivo. Ele falava que a sua vida era uma viagem ao mundo das ilusões. Disfarçava a problemática com maquiagem, mas em breve o seu emagrecimento fez que ele recebesse uma licença, e logo depois ele morreu em estado lamentável, doloroso, quando se fez uma revista no seu apartamento e se encontraram os documentos. Uma caderneta de endereço era um grito de alarme para o Serviço de Saúde Pública americano e mundial. Eles chegaram a ter 1000 parceiros diferentes em um ano, mas ele tinha o cuidado neurótico de anotar os nomes, os endereços. Era quase uma exibição narcisista, o que não deixou de ser uma providência divina, porque o Serviço de Saúde pôs-se a telefonar e veio a descobrir que todos aqueles que se relacionaram com ele eram soro positivo, estavam contaminados, exceto os que haviam morrido nesse ínterim. Dado o grande alarme, ele foi catalogado como o paciente zero. Mas como um jovem canadense, comissário de bordo de uma companhia, poderia ter adquirido esse vírus, que tecnicamente vive na África, que invariavelmente está no corpo do macaco barriga verde, como pudera dar um salto da África à América do Norte? As investigações observaram que o vírus é inócuo no macaco barriga verde, mas as mulheres do Quênia, do Congo, têm o malveso de brincarem com macacos, de conduzirem os micos e saguis ao ombro, e naturalmente muitas vezes se feriam, e através da corrente sanguínea o vírus adentrava-se no organismo. Teve um largo período de fecundação, de desenvolvimento, a vida sexual promíscua, a falta de higiene, a mente desorganizada parecem haver contribuído para dar-lhe uma resistência que foi transferida ao organismo humano com um caráter de destruição orgânica. Transferiu-se, supõe-se, para o Haiti, para a França, para a Bélgica, antigos colonizadores da África belgo-francesa, e o jovem simplesmente o contraíra e tornara sua agente da destruição. Dado o alarme, o mundo começou a saber a respeito da AIDS. O grupo de risco passou a ser considerado os novos leprosos da sociedade. A ignorância social ergueu-se para matar alguns, como se fizera na Idade Média com os rancenianos. A hipocrisia, ao invés de enfrentar a realidade, começou a discriminar, que é o melhor método de manter a sua própria perversão sob o disfarce do puritanismo. Ser puritano é fácil, basta ser hipócrita. Ser puro é muito difícil, porque é necessário ser autêntico. A problemática cresceu, e nas ruas de São Francisco, a cidade mais liberal do mundo, onde nasceu o movimento hippie, onde o homossexualismo dá status, o número de mortos era aterrador. Em Nova York, discriminados, eles fugiam para os guetos, como os leprosos do passado. A situação tornou-se insustentável no Bronx, no Harlem, no Brooklyn. E o prefeito de Nova York, num rasgo de fraternidade e de humanidade, ofereceu uma casa para albergar os portadores de AIDS. Os médicos recusaram-se. Paramédicos auxiliares, ainda não informados da gravidade do problema e de como se dava a contaminação, discriminando os homossexuais, ameaçaram deixá-los morrer, decomporem-se ao abandono. Foi dado um alarme internacional, e aquela mulher frágil,
Mas